Bom, pessoal, então vamos começar. A gente vai falar agora sobre o mercado primário de ações. Esse é o capítulo 11 do livro Mercado Financeiro, do Assaf Neto, editora Atlas. Tá? Então, esses slides são do livro para orientar vocês no estudo. Só para recapitular aqui, pessoal, o que eu já tinha dito anteriormente. Então, a gente tem as ações que elas podem ser emitidas de forma física, elas podem ser ações abertas, ou seja, abertas no mercado de capitais, ou fechadas quando a empresa não tem ações em bolsa. A gente comentou também que elas podem ser nominativas, ou seja, elas têm o nome do proprietário delas associado no livro de registro. Elas podem ser endossáveis, nominativas, endossáveis, quando aquele proprietário inicial ele endossa, ele vendeu aquelas ações, então tem endossado pelo proprietário inicial quem é o próximo proprietário da empresa, e tem as ações escriturais, onde não há uma emissão física, um documento físico, ou escritural, um documento físico, desculpa, dizendo quem é o dono daquela ação, mas aquilo é controlado, os donos, por registros junto à instituição bancária, que é a fiel depositária daquele instrumento, daquele documento, tá? Daquela ação. E aqui a gente estava comentando também, pessoal, o que é os valores aqui associados à ação. O valor nominal é o valor atribuído a uma ação previsto pelo estatuto social da empresa, pelo contrato social da empresa. Os proprietários da empresa dizem que cada ação tem um valor X. Tá? Deixa eu só avisar para o pessoal aqui no grupo que eu estou gravando. Vou disponibilizar para todo mundo depois. Tá, pessoal? Então, esse é o valor nominal da ação. A gente tem também um outro valor patrimonial, que ele representa o quê? O patrimônio líquido da empresa dividido pelo número de ações que ela tem emitidas. E a gente estava comentando sobre isso aqui, ó, a gente estava falando sobre o valor intrínseco da ação. Que o que é? É quando você pega o fluxo de caixa futuro dos benefícios que a empresa espera-se ou prevê que a empresa vai gerar no futuro, trazidos a valor presente, descontados a uma taxa específica, e esse valor presente do fluxo futuro de caixa descontado é o que a gente chama de valor intrínseco da ação. Ok? A gente tem também o valor de liquidação, que o que é? Quando a empresa está encerrando as suas atividades, apura-se quanto que vale a empresa, né, descontado o valor patrimonial dela, descontado das eventuais dívidas que a empresa tem, encontra-se, né, o valor líquido da empresa, o valor patrimonial líquido, e pega esse valor e distribui e divide-se pelo número de ações. Consequentemente, sabe-se quanto que cada ação vai estar valendo, sendo esse valor positivo ou negativo, né? Supondo que a empresa tenha mais dívidas do que patrimônio, essa ação não vai valer nada, né? Vai ter um valor negativo, ou seja, os acionistas daquela empresa vão estar devendo no final da história, tá? Caso esse valor seja negativo. A gente tem também, pessoal, o valor de subscrição. O que é o valor de subscrição? É o preço que é definido no lançamento das ações
quando da abertura de capital da empresa. É o valor da subscrição. Esse aqui a gente vê muito no mercado, né? A empresa abriu o capital, qual que é o preço de subscrição da ação? É exatamente o valor que calcula-se quando a empresa está abrindo o capital. E tem o valor de mercado, que é o preço efetivo da negociação da ação no mercado. Então, a empresa já abriu capital, a ação já está no mercado de ações, já está sendo negociado. O valor de mercado é o preço de cotação daquela ação no dia a dia. Então eu vou comprar a Petrobras hoje. Quanto está a Petrobras hoje? Eu vou lá e olho qual que é a cotação dela e defino se vou comprar ou não. É o valor de negociação no dia a dia que o próprio mercado estabelece. Beleza, pessoal? Vamos continuar aqui então. O que é o rendimento das ações e o risco que está envolvido nas ações? Quais são os rendimentos e riscos envolvidos? Quando compra-se uma ação, o acionista que comprou essa ação, ele espera receber dividendos. Tem ações, então, que pagam dividendos frequentemente. Tá? Ou, se a empresa teve lucros, ela pode optar por distribuir dividendos. Então, o que são os dividendos? Representam a distribuição de lucros auferidos pela empresa em determinado período a seus acionistas, tá? Sendo pago normalmente em dinheiro. Tá? Então, a empresa fechou o balanço naquele período, se teve lucro, ela pode decidir a distribuir parte desses lucros sobre a forma de dividendos. E a gente vê no mercado ações que são boas pagadoras de dividendo, ações que não pagam dividendos, que não têm características de pagar dividendos. Tá? Uma outra maneira, pessoal, de ganhar com a compra de ações é por meio da valorização da ação. Então, é consequência do comportamento do mercado, do desempenho da empresa em determinado período. Então, se a empresa foi bem naquele período ali, teve um desempenho favorável, é esperado que o preço daquela ação suba. Então, quem tem aquela ação, quem é dono daquela ação, ganhe com a valorização da ação. Tá joia, pessoal? Então, tem essas duas possibilidades de ganho, via dividendos e via valorização do valor da ação, o valor de mercado da ação. Como eu estava comentando para vocês, a gente tem ações boas pagadoras de dividendos, por exemplo, ações a gente falando aí de energia elétrica que caiu aqui, mas empresas que transmitem energia elétrica geralmente são boas pagadoras de dividendos. Tá? Por quê? Ela já tem aquele valor contratado pelas empresas distribuidoras de energia, então ela não tem muito, né? Não tem muita maneira de expandir a linha de transmissão, a não ser que ela compre novas empresas, ou haja uma expansão, ela entre em um novo edital de expansão, mas geralmente são valores contratados que tem. Então, são empresas que possuem um fluxo de caixa muito estável. Então, geralmente são boas pagadoras de dividendos. Tá? Geralmente, empresas que têm um mercado mais estável, ou seja, não são empresas que têm grandes crescimentos, não estão apresentando um crescimento de mercado, e a empresa não precisa de estar fazendo aportes de capital frequentemente para bancar aquela expansão, aquele crescimento de mercado, são empresas já consolidadas no mercado, empresas que têm um mercado mais maduro, cuja taxa de crescimento é mais baixa, obviamente, são empresas que tendem a pagar mais dividendos. Em contrapartida, empresas novas ou empresas em fase de expansão e de crescimento que não atingiram a maturidade no investimento, geralmente são empresas que pagam menos dividendos porque elas precisam dos lucros que foram gerados
naquele período para reinvestir no crescimento da empresa. Então, essas empresas, espera-se, ou é mais frequente, que elas paguem menos dividendos e ganhem-se mais pela valorização da ação em decorrência do crescimento que a ação, que a empresa vai ter no mercado. Tá joia, pessoal? E aí, aqui a gente tem o payout, que é um índice muito utilizado no mercado financeiro, que o que é? É a relação entre os dividendos que a empresa distribuiu pelo lucro líquido que ela teve no exercício. Tá? Uma empresa que tem um payout menor que 1, significa o quê? Que ela está distribuindo um dividendo menor do que o lucro líquido que ela teve naquele período. Uma empresa que tem um payout igual a 1, significa que ela está pegando todo o dividendo, todo o lucro que ela gerou naquele período e está distribuindo para os acionistas. Ou seja, ela não está utilizando o lucro líquido para reinvestir na empresa, em novos negócios, enfim, em expansão. Tá? E uma empresa com payout 0 significa o quê? Que ela não distribuiu dividendo em 1. Tá? O que é um payout bom? Não tem, por regra, um payout. O que é um payout bom? Vai depender dessa situação aqui, olha. Às vezes a empresa tem um payout elevado porque é uma empresa no mercado mais consolidado, já é uma empresa num mercado mais amadurecido, que ela não tem muito onde aplicar aqueles recursos, né, aqueles lucros que ela gera. Então, ela vai ter um payout maior, naturalmente. Tá? Significando que ela está reinvestindo pouco. Não necessariamente é uma coisa boa você ter um payout elevado. É bom, obviamente, porque o acionista está ganhando, né? Está tendo distribuição de dividendos, está recebendo dividendos, mas pode significar que a empresa também não está reinvestindo. Tá? A gente tem que analisar no caso a caso para entender por que aquele payout ali está com aquela proporção. Pode ser que a empresa está no mercado muito consolidado, então ela não tem muito, né, onde reinvestir, como o caso das transmissoras. Ou pode ser que a empresa tenha um payout elevado porque a empresa não está encontrando opções de investimento, não está reinvestindo. Né? Ou pode até ser que a empresa distribuiu dividendos, mas lá na frente os dividendos vão ser menores, porque ela não está reinvestindo nela mesma. Tá? Assim como uma empresa que teve um payout igual a 0, né, no outro extremo, não pagou dividendo nenhum, não distribuiu dividendo nenhum, não necessariamente é uma empresa ruim. Pode ser que é uma empresa que está em franca expansão e ela está pegando esse lucro todo aqui, está reinvestindo no crescimento da empresa. Então, o acionista da empresa está apostando que ele vai ganhar lá na frente pelo crescimento e consequente valorização das ações da empresa. Tá, pessoal? Mas o payout é um indicador muito importante aí que a gente olha no mercado para verificar qual que é o percentual de dividendo que a empresa distribui. Tá? Agora, quais são os riscos que estão envolvidos quando a gente investe em ação? A gente tem o risco que é da empresa, propriamente dita, e a gente tem o risco de mercado. O que é o risco da empresa captadora dos recursos, a empresa que está vendendo as ações dela? Esse risco da empresa ele pode ser distribuído em 2 tipos de risco, o risco econômico e o risco financeiro. O risco econômico ele é inerente à própria atividade que a empresa exerce e as características do mercado que a empresa atua. Então, o risco setorial, né? Aquele setor ali, por exemplo, o setor de energia elétrica, ele tem um risco específico dele. O setor de tecnologia, o setor de distribuição de bebidas. Cada setor vai ter um risco inerente ao próprio setor
inerente à atividade que a empresa exerce, inerente às empresas que estão atuando naquele mercado, naquele setor. Tá? Além desse risco econômico, a empresa também possui o risco financeiro, que ele reflete o risco associado ao endividamento da empresa, ou seja, a capacidade que a empresa tem de liquidar seus próprios compromissos. Então, o risco econômico é um risco de mercado, enquanto o risco financeiro é um risco próprio da empresa. Tem a ver com a capacidade de pagamento dela, com o nível de alavancagem que a empresa tem, ou a capacidade de solvência da empresa, a capacidade que ela possui de honrar compromissos. Então, o risco econômico mais o risco financeiro, pessoal, compõem o risco daquela empresa em específico. Tá? Agora, tem o risco de mercado, que ele diz respeito às variações imprevistas no comportamento de mercado, determinadas por mudanças ocorridas na economia. Tá? Então, esse aqui é um risco mais sistêmico. A pandemia, por exemplo, né, gerou um risco, ela aumentou o risco das empresas de uma forma geral, né, um risco mais sistêmico, em que todas as empresas e todos os setores estão sujeitos naquela economia ali. Tá? E a gente faz, pessoal, essa relação aqui, risco-retorno, é uma coisa que é medida, é calculada e é muito importante para quem investe em determinada ação. Porque a gente sempre está procurando o quê? Minimizar o risco e buscar o maior retorno possível. Ou seja, essa relação risco-retorno é uma relação extremamente importante para quem investe em empresas, tá? Para quem investe no mercado financeiro de uma forma geral. Porque eu estou procurando ativos que tenham o menor risco e tragam a melhor valorização possível. Agora, existe uma forte associação entre maior risco e maior retorno também, né? Como é que é isso, pessoal? Ativos que são mais arriscados, o acionista, o investidor, vai exigir um maior retorno para correr aquele risco, tá? Exemplo disso, não sei se vocês viram, a ação da OGX não, é da MNX, né, a mineradora do Ike Batista. Por todo o problema que aconteceu aí no grupo do Ike Batista, são ações que desvalorizaram muito, né? Porque o risco de pagamento ali, o risco de insolvência ficou muito grande, por toda a história que vocês conhecem, né? Aconteceu isso com a MMX, com a OGX, né? Que é a petroleira, né? O grupo, de uma forma geral, sofreu muito impacto desse negócio. E ontem a gente viu no mercado de ações, surpreendentemente, as ações da MMX subirem aproximadamente 250%. Não sei se vocês viram, isso foi notícia no mercado financeiro ontem, né? O que aconteceu com a ação para ela estar subindo, né? Uma ação que vinha muito desvalorizada, por que ela subiu tão rapidamente? Porque teve um anúncio, eu não li no detalhe, mas deu uma perspectiva melhor para as ações da empresa, né? Saiu nas notas, a empresa divulgou uma nota para o mercado informando o que é isso. Eu não li, eu só vi a notícia rapidamente, mas ela divulgou uma notícia que gerou uma euforia no mercado. Hoje parece que, ontem a ação subiu 250% e hoje parece que ela já caiu metade. Já caiu 50% do valor dela, né? Então é uma ação que oscila muito, porque tem um risco associado muito grande a ela, né? Então, os investidores, acionistas dessa ação em específico, eles esperam também, quem investe nessa ação, exceto quem estava lá atrás e carregou esse papel e está carregando prejuízo, né? Lá de trás, de anos atrás, antes de acontecer esse problema todo com o grupo, mas quem investe agora nessa ação sabe que tem um componente especulativo muito grande, sabe que tem um risco muito grande.
E, consequentemente, é alguém que está com uma expectativa de também ter um retorno muito grande, dado esse risco. Se não houver um retorno muito grande para esse risco que existe nessa ação, não compensa. Tá? É por isso que essa ação, né, ela despencou tanto, porque o risco era muito grande dado o retorno. Ela caiu tanto. E teve essa euforia aí, e essa deseuforia, digamos assim, de ontem para hoje. Né? O papel varia muito, ele oscila muito. Tá? Enquanto ações que têm menos risco e têm um retorno mais previsto, elas tendem a oscilar menos o preço de mercado delas. São ações que a gente vê que são mais estáveis no mercado. Tá? A gente sempre deve buscar esse equilíbrio, então, tá? Entre relação risco-retorno. Ok? Agora, pessoal, vamos falar sobre direitos de subscrição. O que é isso? Isso é um direito que todo acionista possui, tá? De adquirir novas ações emitidas por uma empresa. Então, uma empresa, ela resolve ampliar o número de ações que ela tem, tá? Resolve fazer uma nova oferta no mercado. Como eu sou acionista daquela empresa, por exemplo, né? Eu já sou acionista dela, eu tenho um direito de adquirir aquelas ações ali previamente, porque eu já sou acionista dela. Tá? Isso é o que a gente chama de direito de subscrição. Eu tenho direito de comprar aquelas ações antes de um terceiro, que não é dono daquelas ações. E como é que a gente calcula esse valor? Quanto que uma ação vai valer para esse acionista que tem o direito de subscrição? A gente calcula por esse valor teórico aqui, um preço teórico de mercado dado por PE, tá? Que é o valor teórico de mercado de uma ação após seu titular ter exercido seu direito de subscrição, tá? Ter comprado aquela ação. Geralmente, esse valor é mais barato, porque como ele já é acionista daquela empresa, ele tem o benefício de pagar mais barato por aquela ação, tá? De comprar antecipadamente por um valor mais barato. Então, o PE, que é o preço teórico de mercado, ele é dado por PC, que é o preço corrente, tá? O preço que está no mercado, tá? O preço da ação no mercado, mais S, que é o percentual de subscrição por ação antiga, eu vou dar um exemplo que vai explicar isso aqui melhor para vocês, vezes o preço estabelecido pelos acionistas, tá? O preço de subscrição, dividido por 1 mais S, que é o percentual de subscrição estabelecido. Tá? Isso aqui vai ficar mais fácil para vocês com um exemplo. Tá? Eu vou apresentar essas fórmulas aqui, logo em seguida eu apresento um exemplo para vocês. Tá? Então, esse é o preço teórico de mercado da ação. Tá? Agora, a gente tem também outro conceito, que é o direito de subscrição. O que é o direito de subscrição? Tá? O preço do direito de subscrição, o DIR aqui, ó, se calcula pela diferença entre o preço corrente, tá, de mercado, PC, e o preço teórico, que a gente calcula pela forma que eu mostrei no slide anterior. Tá? Então, se calcula pela diferença entre o preço corrente PC e o preço teórico PE. Ou pela diferença entre o preço corrente PC e o preço da subscrição. Conforme a gente indica essas duas fórmulas aqui. Tá? A gente chega no mesmo valor com essas duas fórmulas. Então, o preço do direito de subscrição, ele é o quê? O preço corrente menos o preço teórico, dividido pelo percentual de subscrição, tá?
Ou a gente pode calcular por essa fórmula também aqui, olha. O preço do direito de subscrição, ele é dado pelo preço corrente, PC, menos o preço de subscrição, dividido por 1 mais o percentual de subscrição. Para na hora que eu mostrar o exemplo para vocês, agora, logo em seguida eu vou mostrar, vai ficar mais claro isso para vocês. O exemplo é melhor para vocês entenderem. Tá? E além da subscrição, pessoal, então subscrição é quando a empresa emite novas ações, o acionista tem direito à subscrição. Esse direito de subscrição é o direito que ele tem de comprar uma ação antes de quem não é acionista. Tá? E geralmente ele paga um valor mais baixo exatamente por ele, né, o benefício que ele tem de já ser o acionista da empresa. Tá? Geralmente ele compra por um valor mais baixo e ganha, quando essa ação é ofertada no mercado a um preço mais alto, ele ganha pela valorização dessa ação. Tá? O preço do direito de subscrição, ele ganha esse valor. Tá? Essa valorização que a ação tem depois da nova subscrição e depois da oferta dessa ação no mercado de ações. Tá? Uma outra atividade que existe no mercado financeiro, para quem é acionista da empresa, é a bonificação. O que é a bonificação? É o direito acionista de receber ações proporcionais aos títulos que ele tem, em decorrência de um aumento de capital. Nesse caso aqui, a empresa resolveu ampliar o capital. Tá? Os acionistas decidem que vão colocar mais dinheiro na empresa, vão aumentar o capital da empresa. Consequentemente, eu que já sou acionista, eu vou ganhar uma bonificação por isso. Ou seja, eu vou ganhar um número de ações adicional exatamente por esse aumento de capital da empresa. Ou seja, para garantir que eu tenha a mesma participação que eu tinha antes da bonificação. Tá? Para garantir que os acionistas continuem tendo a mesma composição acionária da empresa. Tá? Então vamos ver no exemplo aqui, pessoal, que isso vai ficar mais tangível para vocês. Uma empresa emitiu 10 milhões de ações, cujo preço, então ela está emitindo novas ações no mercado, tá? Então emitiu 10 milhões de ações, cujo preço de mercado é de 1,15 por ação. Tá? Então o mercado precificou essa ação em 1,15. A Assembleia dos Acionistas autorizou um aumento de capital da empresa de 25%. Ou seja, a subscrição de uma ação, de uma nova ação, por cada 4 ações antigas. Então, quem tem 4 ações vai poder subscrever uma. A empresa está ampliando o capital dela em 25%. Tá? Então, se eu tenho 4 ações da empresa, a cada 4 ações que eu tenho, eu vou poder subscrever uma nova ação, vou poder comprar uma ação. Ok? É um preço mais barato. O preço das novas ações foi definido em 1,07. Então, a empresa contratou técnicos que fizeram o valuation daquela ação e chegou à conclusão de que aquela nova ação, esses 10 milhões de novas ações, valem 1,07. Tá? O mercado está pagando por essas ações, pelas ações dessa empresa, ele já vem pagando o valor de 1,15 e as novas ações, foi estabelecido que o preço dessas ações, na verdade, é 1,07. Ou seja, está tendo no mercado um ágio, né?
pelas ações da empresa. Então, vamos lá. Que direitos tem um acionista, né? Então, isso já é um acionista da empresa e que possui 600 mil ações. E quanto deve pagar por essas novas ações? Tá? Qual é o preço teórico das ações após a subscrição? E qual é o preço do direito de subscrição? Então, o preço teórico é dado por essa fórmula aqui, ó, é PC mais S vezes PS dividido por 1 sobre S, é o preço teórico, e o preço do direito de subscrição é o PC menos o PS dividido por 1 mais S. Tá? Então, vamos ver como é que a gente resolve isso aqui, como é que a gente calcula isso. Ó, esse acionista dessa empresa, ele possui 600 mil ações e ele tem o direito de subscrição de 25%. Tá? Aqui pelo dado do exercício. Ó. Então, a empresa autorizou um aumento de capital de 25%. Tá? Ou seja, uma subscrição, tá, de uma ação, né, a cada 4. Então, vai ser 25% aqui das 600 mil ações. Tá? Então, 0,25 vezes 600 mil, esse acionista tem o direito de subscrição de 150 mil ações, de comprar novas 150 mil ações. Tá? E ele vai ter o direito de pagar por essas 150 mil ações o valor de 1,07. Tá? Por que isso? Porque é o preço de emissão dessas novas ações. As novas ações estão precificadas por 1,07. Tá? É o preço de subscrição, o PS. Então, esse acionista aqui, ele vai pagar, se ele quiser ficar com essas novas ações, o valor de 1,07, que é o preço de subscrição, vezes as 150 mil ações que ele tem o direito de comprar. Tá? A esse valor aqui de 1,07. Ou seja, o preço que ele tem que pagar por essas novas subscrições vai ser 160.500. Tá? Agora, qual que é o preço teórico dessas ações? Então, vai ser dado por essa fórmula aqui, o PC mais S vezes PS dividido por 1 sobre S. Tá? Então, o preço teórico é o quê? O preço de mercado, que o mercado está pagando, né, o PC, tá? Que é 1,15, mais o S, que é o percentual de emissão de novas ações, né, de novas subscrições, que é igual a 0,25, vezes o PS, que é o preço de subscrição, que é 1,07, dividido por 1 mais o S, que é 0,25, que é o percentual de novas subscrições. Ou seja, o preço teórico dessa ação, tá, será de 1,134. Esse é o preço teórico que essa ação deveria valer. Tá? E o preço do direito de subscrição, ele vai ser quanto, então? Tá a fórmula aqui, ó, né? O preço de mercado menos o preço de subscrição dividido por 1 mais S. Esse é o preço do direito de subscrição. Então, olha aqui, ó. O preço de mercado é 1,15 menos o preço de subscrição, que é 1,07, dividido por 1 mais 0,25, que é o S. Ou seja, o acionista da empresa tem um direito, um preço de direito do direito de subscrição de 0,064 por ação nova. Tá? Esse é o valor que ele tem direito a ganhar por essa nova ação. Tá? Beleza, pessoal? Tudo bem? Dúvidas? Alguém não Beleza. entendeu, gente? Estão acompanhando aqui? Estão conseguindo acompanhar? Sim, sim. Tudo bem, né? Dúvidas? Alguém ficou com dúvida nisso? Então vamos caminhar, então.
Então vamos ver aqui, olha, o que aconteceu com o acionista que exerceu o direito de subscrição. Então esse acionista ele falou, poxa, eu vou comprar essa ação, né? Eu vou exercer esse meu direito de subscrição. Eu estou vendo que é uma boa oportunidade, essa ação eu vou pagar um preço menor do que está valendo no mercado, depois eu posso revender isso, vale a pena eu comprar essa ação. Então eu vou realizar meu direito de subscrição. Então como é que fica a situação desse acionista que resolveu exercer o direito de subscrição? Antes da emissão dessas novas ações, qual que era o patrimônio que ele tinha para essas ações? Ia ser 600 mil ações vezes o valor de mercado da ação, que é 1,15. Isso aqui dá 690 mil. Tá? A gente viu no slide anterior que ele precisa, tá, de 160.500, tá, de aportar 160.500 para comprar as novas ações. Ele vai ter que despender mais 160.500. No final da história, ele vai ter então quanto? 690 mil mais 160.500, que dá 850.500. Esse é o valor que ele vai ter, o patrimônio que ele vai ter nessas ações. Tá? Uma outra maneira de calcular isso também seria o quê? Né? Seria pegar as ações que ele tinha inicialmente, multiplicar por 1,25, né, que vai ser o número de ações que ele vai ter depois, né? Ele vai aumentar em 25% essas ações e multiplicar pelo valor da subscrição, que é 1,07. Ele também vai chegar no mesmo valor aqui, olha, 850.500. É o mesmo valor que a gente chegou calculando dessa outra maneira aqui, ó. Tá? Então, esse é o patrimônio que esse acionista tem após exercer o direito de subscrição dessas novas ações. Ele vai ter 850.500. Agora, pessoal, vamos supor que esse acionista aqui, ele não exerça o direito de subscrição. Ele fala o seguinte, eu não vou mexer com isso, não. Eu não vou comprar novas ações, não. Tá? Mas ele pode vender o direito que ele tem de subscrição. Tá? Isso vale, tem um valor, né? Porque ele pode repassar esse direito para alguém. Tá? Então, o que vai acontecer? O patrimônio desse acionista antes era de 600 mil vezes o valor de mercado da ação, que é 115 mil. Logo, ele tem os 690 mil. Tá? Se ele vende esse direito, tá? Ele vai vender 600 mil, tá? Vezes 1,134, que é o valor teórico, tá? Dessas ações. Ou seja, ele tem aqui o valor de 680.400. Tá? Aí ele vai lá e vende esse direito de subscrição. Vai ser 600 mil vezes 0,25, que é o número de ações que ele pode ter, né? Pode subscrever, vezes o direito de subscrição, que é 0,064, que dá 9.600. Tá? No final da história, pessoal, ele vai ter quanto? Tá? Os 680 mil, que é o que ele tem de ações, né, pelo preço teórico, tá, que é de 1,134, tá, somados com o que ele vendeu, com o que ele apurou com a venda dos direitos de subscrição, que foi 9.600, dando um total de 690 mil. Tá? Ou seja, ele manteve o valor que ele tinha anteriormente. Tá? Aqui, olha, ele tinha antes 690 mil e ele vai continuar com esses 690 mil. Tá?
Ou seja, o patrimônio que esse acionista tem referente a essa empresa, ele, nesse caso aqui, permaneceu o mesmo, não aumentou. Tá? Porque ele abriu mão de adquirir a subscrição daquelas ações daquela empresa. Tá joia, pessoal? Tudo bem? Tranquilo? Bom, vou caminhar então aqui, tá? Beleza, professor. Então tá joia. E a bonificação, então? A bonificação, o que que é? É o aumento, como eu comentei com vocês, o aumento do capital social por incorporação de reservas patrimoniais, que pode ser feito da seguinte maneira. Emissão de novas ações, tá? Chamada de bonificação em ações. 2, alteração do valor nominal das ações, não havendo necessidade de emitir novos títulos. Tá? E 3, ação sem valor nominal. Vamos ver isso aqui com um exemplo também, que vai ficar mais claro para vocês como é que isso funciona. Imagina o seguinte, uma empresa tem 300 mil de capital, tá? E 200 mil de reservas patrimoniais. Tá? Ou seja, o patrimônio líquido dessa empresa, 300 mais 200, é de 500. E a empresa decide incorporar 60% das reservas ao capital social. A empresa viu que esses 200 mil em reservas aqui, não é necessário ela ter tanta reserva de dinheiro assim, e ela resolveu incorporar isso ao patrimônio dos acionistas, tá? Ao capital social dos acionistas, capital social da empresa. Então, vamos ver aqui como é que ela pode fazer isso. Né? Essas 3 possibilidades que eu falei com vocês agora há pouco, no slide anterior. A primeira opção seria o quê? Ações com valor nominal. Tá? Então, suponha que essa empresa ela tem estabelecido que o valor nominal dessas ações, tá? Lá no contrato social da empresa, cada ação valha R$1 aqui, ou $1, né? Uma unidade monetária. Então, antes dela aumentar o capital social, tá? Ela tinha, então, né, 300 mil, tá? Vezes o valor de uma ação, que era o quê? Então, 300 mil. Tá? E de reservas, o que ela tinha antes? 200 mil. Tá aqui. Então, 300 vezes 200 mil, mais, desculpa, né? 300 mil mais 200 mil, essa empresa tem um patrimônio líquido de 500 mil. Bom, depois disso, o que vai acontecer? 60%, né, ela vai ampliar, vai pegar 60% das reservas aqui, olha, que ela tem. Então, 60% de 200 mil é 120 mil. Né? Então, o que acontece? Ela vai ter em capital social os 300 mil iniciais, mais essa incorporação das reservas, né? Mais 120 mil. Ou seja, depois dessa incorporação, essa empresa terá um capital social de 300 mil mais 120 mil, que é 420 mil. Ok, gente? Então, os 300 mil mais 20%, mais 60% aqui dos 200 mil. Essa empresa, então, aumentou o capital social dela em 120 mil. Então, era 300 mil, acrescidos de 120 mil, que vão dar um capital social de 420 mil agora. Tá? O preço da ação, o valor nominal dela, como está registrado no contrato social, continua o mesmo. Então, continua aqui de R$1. Então, no final da história, o que está acontecendo? Essa empresa vai ter aqui uma bonificação para cada acionista, né?
no total de 120 mil, né, no total de acionistas. Essa empresa, então, passará a ter um capital social de 420 mil e as reservas, então, reduziram para 80 mil. Porém, o patrimônio líquido dela, 420 mil mais 80 mil, permanece constante. Não aconteceu nada com o patrimônio líquido dos acionistas. Tá? O patrimônio líquido continua o mesmo. Tá? Ela só redistribuiu o valor que cada ação tem direito. Tá? Vamos ver aqui a situação 2. Tá? É a bonificação com alteração do valor patrimonial. Tá? Então, aqui o valor patrimonial não vai ficar constante, de R$1 por ação. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? É 420 mil, né, que é o novo capital social dessa empresa, dividido pelos 300 mil iniciais. Isso vai fazer com que a ação, então, passe a ter um novo valor nominal, de R$1,40. Né? Era 1 e passou a ser R$1,40. O capital social, nesse caso, vai ser quanto? 300 mil vezes 1,40, que é o novo valor da ação, ou seja, o capital social, nesse caso, também vai ser igual a 420 mil. E, nesse caso, a empresa também manterá as reservas de 80 mil. Tá? O valor patrimonial não se alterou, tá? Não tem mágica aqui, continua sendo, né, o patrimônio líquido da empresa continua sendo de 500 mil. Tá? Nesse caso aqui, a bonificação ocorreu pela alteração do valor nominal da ação. Tá? Bom, e finalmente aqui as ações sem valor nominal. As ações não têm um valor estabelecido no contrato social. Essas 300 mil ações agora vão passar a valer um total de 420 mil. Tá? Valor de mercado de 420 mil. E a empresa vai ter uma reserva de 80 mil. O patrimônio líquido da empresa também não se alterou nesse caso. Obviamente, ele continua o mesmo no valor de 500 mil. Tá? Mas nessas 3 situações, o acionista da empresa está recebendo uma bonificação pelo aumento do capital social da empresa. Beleza, gente? Tudo bem? Beleza. Então vamos lá, vamos caminhando aqui. Gente, eu queria propor a gente ir direto. O que vocês acham? A gente perdeu esse tempo aí, né? Bora Bora. nessa. Uma outra operação que existe no mercado financeiro é o desdobramento de ações, tá? Que a gente está vendo acontecer agora com o Magalu, com o Magazine Luiza. O que é o desdobramento de ações, pessoal? É também chamado de split. Isso acontece quando a ação valoriza muito. O preço de uma ação sobe muito, como está acontecendo agora com o Magazine Luiza, né, que valorizou muito esses meses aí. Uma ação que vem, desde antes da pandemia, já vem performando muito bem. E como está associada a e-commerce, acabou valorizando mais ainda em decorrência da pandemia. Né? Então a ação começa a ficar muito com preço muito caro, o que é bom, né? Significa que a ação valorizou. Só que o que acontece? Ela vai ficando muito cara, mas vai perdendo a liquidez no mercado. Menos gente, né, menos pessoas conseguem comprar aquela ação ali agora porque ela subiu muito. Imagina que ela custava R$10 e veio nos últimos anos valorizando e chegou a R$100. Tá? R$100, embora seja muito bom, novamente, significa que a empresa está indo bem, que a ação valorizou, ou seja, o acionista teve mais valor, teve mais riqueza gerada com aquela ação, mas ele vai ter menos liquidez.
porque a ação está mais cara. Então, o que acontece? O desdobramento de ações, ou o split, o que ele faz? Ele simplesmente pega aquela ação, tá, e divide ela, e parte ela em um novo número de ações, sem ter impacto nenhum para quem tem aquela ação daquela empresa. Então, suponha, aqui no nosso exemplo, que aquela ação passe a valer 100 mil, uma ação. Aí, o que faz? A empresa vai lá e faz um split e fala o seguinte, agora, antes, uma ação valia 100. Agora uma ação vai valer 10. Tá? Ou seja, quem tem uma ação agora vai possuir 10 ações. Tá? Ou seja, o patrimônio dos acionistas não muda. Ele só vai ter um número maior de ações, porque aquelas ações foram desdobradas. Tá? E, consequentemente, isso é melhor para todo acionista, é melhor para a empresa. Por quê? Agora ele tem 10 ações a R$10 e antes ele tinha uma ação a 100. Ou seja, cada ação que ele possui agora, tendo um valor menor, ele consegue ter mais liquidez. Se ele precisar, ele vende aquela ação. Né? É mais fácil vender um papel que vale R$10 do que um papel que vale 100. Um ativo que vale 100. Então, nada mais é do que um processo de ganho de liquidez para aquela ação ali. Tá? Sem incorrer em nenhum prejuízo para quem já é acionista daquela empresa. Tá? Então, o split é a emissão de novas ações em substituição das antigas, sem apresentar interferência no capital da empresa. Usa-se para dar maior liquidez aos papéis. Não deve ser confundido com bonificação de ações. Aqui a empresa não está dando novas ações para quem já é acionista. Não está acontecendo isso, não. Tá? O capital social da empresa não está aumentando. Aqui você só está aumentando o número de ações, mantendo o capital social constante. Então, o aumento da quantidade de ações por bonificação ou desdobramento, né, o split, não eleva o lucro, não diminui as despesas da empresa, não altera o fluxo de caixa, nem a sua capacidade de geração de lucro, muito menos o seu valor de mercado, o valor da empresa como um todo. Você só está, né, aumentando o número de ações que aquela empresa tem. O preço de mercado, aqui após o split, pessoal, é dado pelo PM, que é o preço de mercado antes do split. Então, você vai lá e olha quanto que vale uma ação antes desse split. Tá? Então, no nosso exemplo aqui, valia R$100, dividido pelo novo número de ações, né? O número de ações comparado com o que tinha, o número de ações que tinha antigamente. Então, nesse exemplo que eu estou dando aqui, o novo número de ações é 10, né? Tá? Então, o preço de mercado era 100, dividido por 10, passa a ser agora o preço após o split de R$10, ou $10, né? O preço de mercado dessa nova ação após o split. Ok, gente? Novamente, quem é detentor era detentor de uma ação, agora nesse exemplo vai ter 10 ações. Ou seja, o patrimônio dele não se modificou. Ele só ganhou mais liquidez para o patrimônio dele. Tudo bem, gente? Até aqui? Ok, professor. Tranquilo? Então vamos lá, vamos caminhar aqui. Agora, pessoal, a gente entra no mercado primário e no mercado secundário. O que é o mercado primário, pessoal? O mercado primário está associado à primeira vez que a empresa vendeu as ações que ela colocou no mercado. Tá? Então, está associado ali com a IPO, ela ofereceu pela primeira vez aquelas ações no mercado. Então, ela vendeu aquelas ações para alguém primariamente. Tá? O que é o mercado secundário? E o mercado secundário aí já não pode até ser, tá? Mas por exemplo que eu estou dando aqui, não é.
a empresa vendeu a ação para alguém, tá? Colocou essas ações no mercado. Aí esse alguém que comprou essas ações revende essas ações para um terceiro, tá? Isso já é o que? O mercado secundário. Não é a empresa vendendo aquela ação novamente. A empresa já vendeu aquela ação, tá? O mercado secundário, então, é quando quem comprou aquelas ações de início revende aquelas ações para terceiros. Esse é o mercado secundário. Então, o mercado primário, ele ocorre, nesse mercado ocorre a canalização direta de recursos monetários superavitários para o financiamento da empresa, por meio da colocação inicial ou venda das ações. A empresa vendendo, no primeiro momento, as ações, né? O acionista da empresa vendendo as ações que ele tem para alguém que não é acionista. Então, nesse momento, a empresa está vendendo as ações e está entrando dinheiro para ela, em decorrência da venda dessas ações. Tá? Agora, o que é o mercado secundário? Nele são estabelecidas as renegociações entre os agentes econômicos das ações que foram adquiridas no mercado primário. Então, esse agente comprou a ação inicialmente no mercado primário e vai lá e revende. Tá? Esse valor, tá, não vai ser transferido para a empresa, porque a empresa já vendeu no mercado primário a ação dela. Esse dinheiro que foi obtido no mercado secundário vai para quem adquiriu essas ações aqui no mercado primário. Então, pessoal, o mercado secundário é esse mercado do mercado acionário que vocês ouvem falar e vocês estão acostumados, quem mexe com a ação, no dia a dia. Eu vou lá e comprei Petro 4, né, Petrobras, a ação da Petrobras, no mercado. Fui lá e comprei hoje, ou vendi hoje. Eu estou operando no mercado secundário. Eu não comprei diretamente, não comprei da mão da Petrobras diretamente. Eu comprei da mão de quem tinha essa ação e revendeu. Tá? Assim como eu posso amanhã pegar essa ação que eu comprei hoje, né, por exemplo, e revender ela amanhã de novo. Tá? Estou vendendo no mercado secundário. E eu vou vender essa ação amanhã da Petrobras que eu comprei hoje, e esse dinheiro da venda não vai para a Petrobras, ele vai para mim, que sou o dono da ação. Né? Ele só vai para a Petrobras no primeiro momento, quando a Petrobras vendeu a ação. Ô, Ebert, fecha seu áudio, por favor. Valeu. Ebert, fecha o áudio que está dando interferência. Pessoal, está entendido aqui a diferença entre mercado primário e mercado secundário? Sim, tá? Professor, está claro. Para mim está claro isso. Então vamos lá. Vamos caminhar aqui. O que é abertura de capital? Ou IPO? Tá? É o financiamento de uma empresa com recursos próprios, tá? Obtidos pelo lançamento de ações em público. Então, a empresa, ela abre capital dela, né? Ela chega lá na bolsa e fala o seguinte, eu abri agora capital, vou fazer um IPO. Tá? Vou abrir capital para quem quiser comprar a ação da empresa. Então, isso é abertura de capital. Como é que isso pode acontecer? Pode acontecer pela emissão de novas ações, também chamado de underwriting, tá? Que a empresa vai lá e coloca as ações, né, os valores mobiliários dela, no mercado primário. Tá? Ela começa no mercado de capitais colocando as ações delas no mercado primário, por meio de uma instituição financeira que ela contrata para fazer essa operação. Tá? Então, ela fez esse primeiro momento, ela entrou no mercado de ações, ela abriu o capital.
ela vai emitir essas ações aqui, fazendo underwriting, e vende no mercado primário. Tá? Uma outra possibilidade também ocorre pela oferta pública de ações de um investidor. Tá? Isso já acontecendo no mercado secundário, tá? Conhecida como block trade. Tá? O que acontece? Um grande acionista da empresa, um grande investidor da empresa, ele vai lá e resolve se desfazer daquela empresa. Tá? Resolve vender a posição que ele tem. Ele vai lá e coloca, faz um block trade daquela grande quantidade que ele possui das ações no mercado. Ele vai lá e coloca no mercado secundário, né, a empresa já está atuando no mercado de ações, ele vai lá e coloca aquelas ações no mercado secundário. Consequentemente, ele desfaz daquelas ações ali. Tá? Geralmente usado para quem quer deixar de ser dono da empresa. Tá? Petrobras Distribuidora, aconteceu recentemente isso. Né? O governo era o grande acionista, o governo, a Petrobras, né? Obviamente, via Petrobras, era o grande acionista da BRDT, né? A ação da Petrobras Distribuidora, né? BRDT, Petrobras Distribuidora, o nome, né? A sigla da ação. O governo, como acionista da empresa, ele falou, não quero, né? Via Petrobras, né? Por meio da Petrobras, eu não quero mais ser dono dessa empresa. Ele foi lá e fez um block trade. Né, julgou essas ações todas no mercado financeiro. Tá? E aí, no mercado secundário, né, porque a Petrobras Distribuidora já atuava no mercado de ações. Então, o governo, entre aspas, aqui, apertando um botão, né, mandando uma ordem de venda, claro que não é tão simples assim, tá, pessoal? Mas é só para ilustrar mesmo aqui, né? Ele dando uma ordem de venda, ele se desfez do controle acionário daquela empresa. Simplesmente deixou de ter o controle acionário daquela empresa. Tá? É o que a gente chama de block trade. Ok? Então, olha, a transação secundária com lotes expressivos de ações se adota nos processos de transferência de controle acionário no mercado. Tá? Beleza, pessoal? Tudo bem? Beleza, professor. Então, vamos caminhar aqui. Agora, o underwriting, como é que ele funciona aqui? Né? A primeira colocação de ações no mercado, a primeira emissão de ações. Então, a empresa resolve, né, oferecer novas ações no mercado. Ela emite essas ações por meio de uma instituição financeira intermediadora. Ela não pode fazer isso sozinha. Ela não bate na porta lá da B3, da Bolsa de Valores, e fala, eu quero colocar minhas ações aqui. Não é assim que funciona. Ela tem que ter uma empresa, uma instituição financeira que vai fazer essa intermediação, que vai fazer essa operação. Tá? Essa empresa intermediadora vai, inicialmente, colocar essas ações disponíveis para o mercado primário. Tá? Fazendo a distribuição, né? Intermediação entre a empresa emitente e o mercado primário. Tá? E aí o mercado primário, ou seja, quem comprou essas ações inicialmente, revende essas ações, ou pode revender essas ações, para um terceiro, o que a gente chama aqui de mercado secundário. Tá? A empresa emitente, obviamente, ela tem que ter uma atratividade econômica para conseguir vender esse papel, né? Tem que ser um papel atraente, um papel que dá uma boa perspectiva de ganhos futuros. Senão não vai ficar encalhado, não vai vender aquilo ali. O intermediário financeiro, ele é o elo entre a empresa tomadora de recursos, né, essa empresa emitente de novas ações, e os agentes poupadores identificados no mercado primário. Tá? E aí a gente pode ter, pessoal, com esse tipo de operação, 3 tipos de subscrição.
a subscrição tipo puro ou firme, a subscrição tipo residual ou stand-by e a subscrição tipo melhor esforço, o best effort aqui. Tá? Vamos ver cada uma delas aqui. Ó. A subscrição tipo puro ou firme, o que ele é? A instituição financeira intermediadora, essa instituição financeira aqui, tá? Ela vai garantir, vai assumir amplamente o risco de colocação das ações no mercado. E ela fala para essa empresa ofertante que ela vai conseguir vender todas as ações no mercado primário. Então, ela prevê a subscrição e a integração do total das novas ações, tá, por parte dessa instituição financeira. Ela está garantindo que ela vai conseguir repassar tudo isso. Tá? O que é o tipo de subscrição residual ou stand-by? A instituição financeira ela não se responsabiliza por toda essa integralização das ações, por toda essa venda dessas ações. Ela faz um acordo com a empresa emissora de oferecer as ações durante certo tempo. Tá? Terminado esse tempo, a instituição financeira poderá ficar com essas ações, né? Ou seja, subscrever essas ações, ou não. Ou ela devolve essas ações que não foram vendidas para a emissora, a empresa emissora. Tá? E, finalmente, o tipo melhor esforço, o que é? O risco da colocação corre por conta da sociedade emitente, da empresa. A instituição financeira ela se compromete a dedicar o melhor esforço, fazer o melhor possível para colocar o maior número de ações no mercado. Tá? Nada além disso. Ela se compromete a vender as ações. O que vender, beleza. O que não vendeu, também beleza. Tá joia, pessoal? Então, são as 3 opções de subscrição que existem para as empresas que querem emitir ações na Bolsa. Agora aqui, pessoal, qual que é o preço? Os preços, né, associados à subscrição. O preço de emissão da ação ele é importante para o sucesso da subscrição. Então, saber qual que é o valor que vai ser emitido, está bem definido isso aqui, isso geralmente é feito por técnicos, né, que calculam esse preço de emissão, esse preço de subscrição, ele é super importante. Por quê? É importante se fixar um preço que viabiliza a colocação integral das ações no mercado. Né? Se esse preço de subscrição ficar muito elevado, pode ser que a empresa não consiga vender toda a quantidade de ações que ela pretende vender. Tá? Por outro lado, se o preço também ficar muito baixo, o que acontece? O acionista vai perder dinheiro com isso. Né? É o que a gente chama de diluição injustificada da participação acionária. Tá? Se esse valor ficar abaixo do que realmente vale, ele vai vender por um valor muito baixo, ou seja, o acionista está perdendo dinheiro. Ele está diluindo a participação acionária dele. Né? Ele está colocando ações no mercado com um valor mais baixo do que ele poderia obter por aquelas ações. Tá? Então, por isso que esse preço para subscrição é tão importante aí de ser bem calibrado. E as vantagens para abrir capital para uma empresa, obviamente, são o quê? É um prazo indeterminado para recursos levantados, né? Ele vai estar recebendo um capital que não necessariamente ele não tem que pagar como se fosse uma dívida, pagar por empréstimo, embora, né, o acionista fica esperando resultado por aquele investimento. Tá? Mas isso não é dívida. Né? Ele ganha novos investidores, novos acionistas. Ele não está fazendo dívida no mercado com prazo de pagamento.
E, consequentemente, tem menor risco, né? A empresa passa a ter menor risco, porque ela está mais capitalizada, ela está com mais recursos, e, consequentemente, ela também tem menos risco financeiro, porque ela vai ter menos dinheiro obtido via empréstimos, tá? Ela vai estar menos alavancada, e ela vai ter melhores condições de liquidez, porque as ações estão circulando no mercado, né? E se ela quiser fazer uma nova oferta, uma nova venda de ação, é muito mais fácil do que ela tentar encontrar um acionista, caso ela não esteja no mercado de capitais. Então, é a empresa que ganha mais liquidez, e a empresa tem uma melhor imagem, né? Sempre associada, a empresa é mais bem gerenciada, a empresa que tem uma melhor performance, as empresas que estão na Bolsa de Valores, né? Por outro lado, essa empresa também ela sofre novas exigências, né? Novas responsabilidades. Exigência de governança, exigência de prestação de relatórios, de resultados, periodicamente, exigências de imagem, exigências de reputação, de gestão, exigências de... ela vai ser mais pressionada por remunerar esse novo acionista, né? Se a empresa não tem capital aberto em bolsa, o dono da empresa pode ali falar, não, eu estou satisfeito com determinada rentabilidade, ou estou até satisfeito se a empresa der prejuízo, eu tenho condição de aportar mais recursos na empresa. Agora, a empresa que está com, né, com ações na Bolsa de Valores, obviamente, ela tem um número grande de acionistas e vão pressionar mais o resultado, né? É mais gente querendo ter resultado, ter retorno pelo dinheiro que aportaram nessa empresa. Então, é uma empresa também que ela é mais pressionada por resultado. Tá? Beleza, gente? Beleza. E o mercado secundário, pessoal, o que, que é? O mercado secundário ele é composto, então, por esse mercado que a gente entra no dia a dia para comprar ações que são revendidas por alguém que já tem essas ações e não foi o acionista original da empresa. Tá? Então, esse mercado secundário ele registra unicamente a transferência de propriedade, tá, dos títulos e valores imobiliários, não determinando variações diretas sobre os fluxos de recursos das sociedades emitentes. Então, o mercado secundário não gera dinheiro novo para a empresa, tá, que é dona, que emitiu aquelas ações. Ele vai para quem é dono das ações, mas isso não vai para o caixa da empresa. A bolsa, obviamente, vocês conhecem muito bem. Aqui tem um detalhe aqui, tá, pessoal? Esse slide aqui, ele precisa ser corrigido, tá? Então, anotem aí para vocês corrigirem. A bolsa, a B3, ela tem fins lucrativos, tá? Inicialmente, as bolsas, elas eram associações civis sem fins lucrativos, tá? Porém, a Bolsa de Valores brasileira, a B3, quando ela abriu capital no mercado, ela passou a ser com fins lucrativos. Não sei especificamente, corrigindo aqui, se foi quando ela abriu capital ou antes. Mas a Bolsa de Valores brasileira, ela já não é mais sem fins lucrativos, ela tem fins lucrativos. Inclusive, vocês podem comprar ação da B3, né, a chamada B3, atualmente, se quiser. Vocês entram lá e compram a ação dela e estão esperando, né, que a ação se valorize, estão esperando que ela gere dividendos, como qualquer outra empresa. Então, a Bolsa de Valores brasileira hoje, ela tem fins lucrativos. É uma empresa como qualquer outra, né, como qualquer outra, e a atividade dela é exatamente, né, fazer essa intermediação financeira, disponibilizar ativos no mercado, né, para compra. Então, corrijam isso aqui, por favor, tá? A Bolsa brasileira tem fins lucrativos atualmente. Esse slide aqui precisa de atualização. Não vou mexer aqui, porque ele está em PDF, não consigo mexer, está bloqueado. As bolsas de valores, no nosso caso, a gente agora só tem uma, né? Poderia ter mais hoje, agora só tem uma porque elas fundiram.
elas são supervisionadas pela CVM, que a gente já viu também em aulas passadas, a Comissão de Valores Mobiliários. É o órgão regulador que supervisiona a Bolsa de Valores. Tá? E o pregão da Bolsa também corrijam isso aqui, tá? Isso aqui está desatualizado. A Bolsa não fecha às 13 horas, tá? Ela fecha às 17 horas. Ok? Só corrijam isso, por favor, aí. E os acionistas, pessoal, quando o acionista compra uma ação da empresa, ele tem esses direitos aqui, garantidos por lei, tá? Está em lei. Ele tem direito a dividendos, né, caso a empresa pague dividendos. Ele tem direito a ações preferenciais e dividendos. Tá? Ele compra uma ação preferencial. O que é uma ação preferencial? É aquela que tem prioridade para receber dividendos. Tá? Já uma ação ordinária, o que é? É uma ação cuja objetivo dela é dar direito a voto para quem a detém. A ação preferencial não tem direito a voto na empresa, mas em contrapartida ela recebe os dividendos primeiro. Enquanto a ação ordinária, como ela tem direito a voto, ela recebe os dividendos após o acionista preferencial. Tá? Um acionista da empresa, ele tem direito, né, da empresa que tem ação, a pessoa que tem ação da empresa tem direito à fiscalização e informação, né? Então a empresa tem que prestar conta do que está sendo feito e tem que ter uma boa governança e tem que ter auditoria que informe o que aconteceu com a empresa ali, né? Que seja auditada as demonstrações da empresa. Esse acionista, como a gente já viu, ele tem preferência na subscrição, então se a empresa vai emitir novas ações, ele tem preferência a comprar essas ações por um preço mais baixo, supostamente. Ele tem também em lei o direito de recesso ou retirada. O que é isso, pessoal? Suponha que a empresa tome algum tipo de decisão que vai em desacordo com esse acionista. Tá? Na lei das SAs, isso é definido, né, em quais situações que há o direito de recesso. Mas o que acontece? O acionista ele pode resolver, decidir que ele não concorda com aquelas decisões que a empresa tomou e ele resolve deixar de ser acionista da empresa, ou seja, o direito de vender as ações daquela empresa. Tá? Então, suponha, por exemplo, que a empresa ela tenha um determinado percentual que ela distribui de dividendos. E a empresa, a Assembleia de Acionistas, decida que agora a empresa vai reduzir esse dividendo, esse percentual de dividendos. Isso é uma das coisas que dá direito a recesso. Então, o acionista dessa empresa pode falar, não, eu não quero mais ser dono dessa ação, porque eu não vou ter o mesmo percentual de dividendos que tinha anteriormente. Então, ele pode vender essas ações. Tá? Ele vai ter direito a voto, se isso for uma ação preferencial, ou se essa ação, a gente tem um novo mercado, que é uma categoria de empresas que estão listadas na Bolsa de Valores, chamado novo mercado, que são empresas que não fazem a distinção entre acionistas preferenciais e acionistas ordinários. Ou seja, todos os acionistas têm direito a voto. Tá? Então, se essa empresa está no novo mercado, todos os acionistas vão ter. Não existe diferença entre acionista preferencial e de acionista ordinário. Todos recebem dividendos na mesma ordem, no mesmo grau de prioridade, todos têm direito a votos. Esse é o novo mercado, tá? Dentre outras questões que tem em ações no novo mercado. Né? E essa é uma das características de empresas que estão listadas no novo mercado. Outra característica, por exemplo, é normas de governança. São empresas que têm uma norma de governança mais rígida. Tem que prestar
contas e tem regras de compliance muito mais rígidas do que outras, tá? Que as outras que não estão nesse novo mercado. Tem o direito de ser convocados, né, para assembleias em que são definidos, né, que são votadas as decisões da empresa, e tem o direito de tag along. O que é o tag along, pessoal? Tag along, imagina se os acionistas majoritários da empresa, que comandam a empresa, né, que compõem mais do que 50% do capital acionário da empresa, aqui no Brasil, né, geralmente é assim, resolvem se desfazer, né, do poder de decisão, do controle acionário da empresa. Tá? Então, vão vender a ação, vão vender a empresa para um outro investidor. Tá? O que é o tag along? O tag along é o direito que o acionista minoritário tem, tá? Ou seja, o acionista que não negociou, que não tem um grande percentual das ações da empresa, que não está intermediando essa venda da ação, ele tem o direito de receber, de vender essa ação que ele possua para esse novo comprador, esse novo proprietário, esse novo mandatário da empresa, pelo mesmo valor, pelo mesmo preço da ação que quem está vendendo, que o acionista atual da empresa, está negociando a venda da empresa. Isso é o tag along. Tá? Ou seja, o novo comprador da empresa tem que pagar o mesmo valor que ele está pagando para os maioritários. Ele tem que pagar para os acionistas minoritários também, que decidirem vender suas ações naquele momento. Tá? Isso serve para quê? Para você não prejudicar o minoritário, o acionista minoritário. Né? Suponha, por exemplo, que a empresa, os gestores da empresa, e quem toma a decisão da empresa, detém maior percentual do capital da empresa, capital social da empresa ou das ações da empresa, resolva vender a ação, né, e logo depois dessa venda, por alguma coisa que ele está prevendo, por exemplo, se está agindo de má fé, ele está prevendo que a ação daquela empresa vai desvalorizar. Né, o mercado não está tão bom, ele acha que as perspectivas futuras daquela empresa não estão boas mais como era, e ele, com a simetria de informação, ele resolve se desfazer daquele papel. Né? E aí o que acontece? O novo comprador compra as ações e logo em seguida as ações desvalorizam, por exemplo. Né? É um novo gestor que não entende muito do mercado, ou por alguma razão a ação vai desvalorizar, a ação cai de preço. Então, para você não garantir que o vendedor da empresa haja de má fé, né, garantir os mesmos direitos para o acionista minoritário, existe o tag along. Tá? É isso, é a garantia de que o novo comprador vai pagar o mesmo preço que ele está comprando por aquele papel para um acionista minoritário que quiser vender a ação. Esse é o tag along. Tá joia, pessoal? Então é isso. São os direitos que o acionista tem. Agora, pessoal, o mercado de ações ele serve também para a empresa pulverizar as ações dela, né? Aqui no Brasil, isso não é tão frequente assim de acontecer. Os mandatários da empresa, os maiores controladores da empresa, terem, por exemplo, 20% da ação da empresa, 5% das ações. Tá? Isso não é tão frequente, igual lá fora. Lá fora, às vezes, você tem empresa que não tem dono, de fato. Né? A empresa está tão pulverizada, as ações, que quem está exercendo o poder de mando da empresa tem 5% das ações, 10%, entendeu? 20% das ações. Tá? A empresa, a gente fala, empresa que não tem dono, está muito pulverizado. Tá?
Aqui no Brasil isso é menos frequente, né? As empresas, os acionistas, geralmente você tem um conjunto de acionistas, ou um acionista só, ou um conjunto de acionistas, que detém, né, mais de 50%, né, 50% mais uma ação da empresa, e ele manda, né, ou aquele conjunto de acionistas mandam na empresa de fato. Tá? Ou então, o caso da Petrobras Distribuidora que eu comentei com vocês, né, o governo pulverizou aquilo ali. Eu não sei como é que está agora, não tenho olhado aí, não vi né, as demonstrações da Petrobras Distribuidora agora, para ver quem de fato está mandando na empresa. Tinha que entrar no site da empresa para ler. Mas no primeiro momento, né, o mercado estava sem saber quem que mandava na empresa, né, quem estava com a maior parte das ações da empresa. Ele, né, mas assim, entra no site agora e está lá, a empresa está explicando como é que está essa evolução. Mas isso é menos frequente, né, no país aqui. As empresas estarem muito pulverizadas, terem ações muito pulverizadas. Tá? Mas para o pequeno investidor, quanto mais pulverizado, melhor. Né? Bom, uma outra questão, pessoal, é a oferta hostil, que você já deve ter ouvido falar também. O que é oferta hostil? A oferta hostil, ela acontece quando uma outra empresa, tá? Por exemplo, um concorrente, ele quer comprar aquela empresa ali, uma determinada empresa, quer comprar o seu concorrente. E ele vai lá e sai comprando em grande quantidade as ações que estão no mercado. Para quê? Para deter a maior parcela da empresa e, consequentemente, virar o controlador daquela empresa. Isso é oferta hostil. Tá? Obviamente, as empresas fazem, né? Elas têm maneiras de evitar que isso aconteça. Por exemplo, né, os acionistas, né, que controlam a empresa ter 50% mais um das ações da empresa. Então, eles evitam essa oferta hostil, a transferência do controle acionário da empresa. Uma outra maneira também é você colocar, né, limitações no contrato social de que, por exemplo, né, um novo acionista não possa comprar mais que 20% das ações da empresa, ou ele tem que pagar uma bonificação para os acionistas atuais, um valor muito elevado que aí não compensa. Tá? Existem maneiras, né, de tentar segurar, tentar dificultar que isso aconteça, essa oferta hostil. Tá joia, pessoal? Bom, gente, com isso a gente termina esse capítulo aqui, capítulo 11, que fala sobre o mercado primário de ações. Tá? Eu queria propor para vocês aqui, no final da história aqui, a gente até terminou o capítulo que eu estava com receio de não terminar, mas dado o problema que a gente teve aí no início da aula, eu queria propor para vocês a gente encerrar aqui agora, tá? Para não ficar andando muito com a matéria, sem que as demais pessoas, né, estejam aqui agora por causa desse problema aí da queda de energia que a gente teve. Tranquilo, professor. Joia, pessoal? Tranquilo, Já que a professor. gente teve um intervalo também, Tranquilo. caminhou, né? Aqui. Tá joia, pessoal? E na semana que vem a gente começa com conteúdo novo aqui, com a presença de todo mundo, se Deus quiser aqui. Tá joia, gente? Beleza. Beleza? Beleza, professor. Boa noite, viu? Obrigado. Então, boa noite. Obrigado a vocês. A gente para por aqui. Daqui a pouquinho eu estou julgando o vídeo lá no YouTube para vocês e colocando o link, tá? Para vocês no YouTube. Tá? Fechou. Coloco lá no WhatsApp o link. Tá joia, gente? Fechou, Aí, professor. Obrigado. terminamos aqui, tá? Bom feriado para vocês amanhã, bom descanso e boa prova também para vocês, tá? E semana que vem a gente está de volta, tá? Professor, Oi. só uma pergunta. Eu entrei um pouquinho atrasado